Muito bem, começa aqui o programa, o quadro História da Minha Cidade, com ele, o professor Chico Artem. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, Soninha? Um bom Tudo dia, uma bem. boa tarde e uma boa noite para você. Exatamente, E para obrigada. todos aqueles que nos acompanham. Como nós estamos na rede, a qualquer momento o nosso internauta pode acessar a rede, então bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você acessar, receba aí os nossos votos de que tenha um bom dia e uma boa noite e uma boa tarde. Tá frio, hein, Soninha? Põe frio nisso, que isso? Olha, Ah lá, ele tinha certeza. Olha como Soninha tá chique hoje. Ah, mas o né? frio, né, bem? Olha Frio aí, deixa a gente elegante. veio de mime hoje. Gostou do lacinho rosa? Lacinho que rosa. belezinha. Como chama esse cachecol rosa? Olha, Louis Vuitton. Claro, bem, tá a gente podendo, é hein? chique. Uma blusa de couro. Sim. Pena que o nosso Isso aqui amigo é da couro de búfala. M970 não possa te ver, né? Mas é uma blusa de couro, de búfala. De búfala. Puxa vida. É. Marrom, né? Sim. Marrom isso, né? Marrom. E um chale da cachecol Louis Vuitton Cachecol. Rosa. Rosa da Louis Vuitton e um Um lacinho lacinho da mini rosa. da mini rosa. Tá Ai, meu bonita, tá Deus. hoje. Obrigada, Mas obrigada. tá frio hoje, hein? Tá frio. Olha, não é, e o pior é que tá pra chegar, viu? O duro Vai ser, piorar? o duro vai Vai ser mais? sábado agora cai. Hoje tá nublado o dia, né? Nós já temos imagens aí de como é que tá o dia hoje pela manhã em São João, nesse momento. Tá tudo nublado, Sônia. Você Meu está aqui Deus. desde as 8 horas da manhã. Eu cheguei aqui às 7, já tava tudo branquinho, não chegava nada. Ainda está, olha, lá, já estamos mostrando Olha. cenas. Olha como está São João agora, nesse momento, né? Tudo nublado, não dá para enxergar nada. Aqui, nada. no fundo, você deveria ver as nossas lindas montanhas. Não dá pra Mas ver nem as montanhas. É uma pena que o 970, os nossos ouvintes, não possam ver, mas eu lhes digo que está tudo nublado. Não, aí é numa região que está mais nublada de São João, que é a de Santo Antônio do Jardim. É o lado que está mais, a neblina está caindo com mais intensidade nesse momento aí, né? Não consegue enxergar nada. Depois nós vamos trazer a notícia completa aí do frio Vamos. no Rotativo no Ar, mas tá assim, tá complicado. Nós temos também as estradas, né? Como que estão nesse momento as nossas estradas, e todo cuidado é pouco, né? Tem amigos nossos que estão agora aí nas estradas da região, estão ouvindo a gente pelo radinho, né? No caminhão, estão ouvindo a gente aí Não no seu esqueça carro. de deixar o farol aceso, hein? Por conta da neblina. Tem gente que esquece, é perigoso, ainda mais que não dá pra ver nada. Tá muito nublado, né? E como eu estava dizendo, e prepare-se para amanhã, porque amanhã o bicho pega, hein? Amanhã o bicho pega. A previsão é, na melhor das hipóteses, 9 graus a mínima. Na melhor das hipóteses. Pode chegar a 7. Se com 15 graus agora já tá esse friozinho, Nós estamos hein? com 15 graus agora 15 nesse momento. graus. Pois é. Agora, 15 graus e essa neblina doida aí, né? Que tampa a visão. Eu acho lindo, para te falar a Eu verdade. também, eu adoro. Eu acho muito bonito. Não gosto da neblina para viajar. Eu fico tenso, nervoso, né? Mas a neblina é muito bonita. Mas requer Sim. cuidado. Tem das estradas aí, já temos imagem das estradas, né? Daqui a pouquinho a gente traz, então. As nossas câmeras já estão lá postas, né? Para a gente trazer imagens aí para o pessoal que nos acompanha pela Rede Piratininga, Instagram, Facebook, pela CNB TV, a Connect TV, todos os dias, né? Na Piratininga AM, a partir das 10 horas e 30 minutos, Isso. até às 11 horas. Pelas redes sociais da Piratininga também, mesmo horário, pela Connect TV, a partir das 19 horas, nós temos aí as histórias da minha cidade, né? Daqui a pouco a gente mostra, porque nós temos aí... Pode mostrar então, se já tem as câmeras. Tá bom, mas nós temos aí a dona Geni, lá da rua Eduardo Bright. Nós falamos com ela, já fizemos uma matéria com ela. Essa rua, Sônia, é aquela ruinha pequenininha, onde já aconteceu de tudo, né? É onde está sepultado o cachorro amigo, onde teve uma celebração lá em 1961, quando o cachorro morreu, né? Eu tô aqui com a Foi dona sepultado. Geni, e também caiu um rua avião. Olha lá, ela vai Eduardo falar. Vamos conversar com ela. Vamos lá. Bright,
Nós lembramos aí que nessa rua aconteceu de tudo já. Caiu um avião. Caiu o avião. Foi onde foi sepultado o cachorro. O cachorro. E uma história interessante também aqui da rua, que aqui nas proximidades vinha o Circo do Mazzaropi. Do Mazzaropi. Essa história aí. O Circo do Mazzaropi montou 2 vezes aqui e ele passava a pé aqui na rua de casa, aqui, brincava com a gente, tudo. E na hora lá do espetáculo a gente entrava, ele mandava entrar. Eu cheguei a sentar até no colo dele. Agora não precisa perguntar a minha idade também, né? A senhora era criança, não viu? Era criança. E como é que era o Mazzaropi? Qual a impressão? Do jeitinho que você vê na televisão, era o andar dele. E ele já fazia sucesso quando Já ele veio no circo? fazia sucesso. Acho que já nasceu com sucesso, né, aquele homem lá, né? Bacana ele. Ele vinha muito para São João? Bom, ele montou o circo 2 vezes, né? Mas se ele vinha aqui, não... E lotou? Nossa, como que lotava? Lotava mesmo. Mas aonde ficava exatamente? Porque aqui... Descendo aqui o Senai, Senai aqui, hoje. logo aqui pertinho. Então era na rua mesmo. É na rua, só que da esquina pra lá é outro nome de rua, né? E já naquela época a cidade já tinha bastante casa, Não era muito habitável não, viu? Não tinha nem o Parque das Nações. E foi aumentando assim devagar. Depois que aquele moço que trabalhou muito aqui em São João com construção, Oswaldo Pio Magalhães. Isso, hoje ele mora perto da Aparecida, né? Ele que trabalhou muito, que São João cresceu, né? Cresceu na mão dele, né? Tá certo. E o que mais lembra do Mazzaropi? Do Mazzaropi só isso, só. Ele era engraçado? Muito. O que a gente via na televisão era ele. E ele ficava... Ficava à vontade, não tinha aquela coisa que tem hoje, né? Que não pode ver um artista, que as mulheres ficam tudo eufóricas, tudo louca, né? Também quem que ia mexer com o Mazzaropi, mais estrubicado. Era muito feio. É. Bem feio. É. O jeitinho dele mesmo. Tá certo. E era muito engraçado. Muito engraçado. Então, não havia então essa loucura que tem hoje pro artista, então? Não. Hoje é muito sem vergonha, né? Obrigado, Angelina. Espera aí. Também nessa minha idade aqui, teve um circo que montou aqui no Jardim do Perpétuo, que aí era tudo chácara, né? E tinha esse pedaço ali. Era Circo de Boston, ele chamava. Imenso, ele tem. Imenso circo. E era tudo anãozinho, os artistas. Mas no dia da inauguração, na sexta-feira, mas deu um temporal medonho, acabou com as luzes da cidade. Mas como eles tinham, como é que chama? Gerador, teve o espetáculo. É mesmo? E como é que foi? Como é que era o circo? O que os anãozinhos faziam? Tudo. Trapézio, tudo. Foi só uma vez? Eu fui só uma vez só. Ali no Perpétuo também chegou então a receber circo? Chegou. Em frente à igreja ali, onde não, naquele redondo lá. Tá. E o Circo Marabá, a senhora lembra que era ali no alto da cidade? Não chegou a lembrar disso? No Santo Antônio? Circo? Circo Marabá, que vinha muito pra cá. Não lembro. Isso eu não lembro. Eu lembro do parque que montava lá no Santo Antônio, né? Nas festas. Tinha um parque que montava ali na avenida, né? Dona Gertrudes, ali entre Meia Aline e o supermercado, lembra? Você lembra também? Não? Não lembro. Então tá bom, dona Geni. Colo do Mazzaropi. Nem pensar. Outro homem feio. A dona Geni deu um susto em nós aqui, né? A hora que ela falou, eu comecei a dar sentei risada. no colo do Mazzaropi e falei, uai. Dona Geni é uma figura, né? Mas ela sentou no colo do Mazzaropi quando era criança, Sim, né? Deixar aqui bem esclarecido. Porque também sentar no colo daquele homem feio... Pelo amor de Deus, aquele espanta até. Mas você imagina, Sônia, a simplicidade da época, né? Mazzaropi andando normalmente para a rua, instalando ali o circo, né?
e andando normalmente para a rua. E também esse circo de anões. Esse é curioso, né? Imagina um circo só de anões. Né? Fazendo trapézio, enfim. Eu fico imaginando. Eu só queria ver se eles tinham domador lá de leão. Aí ia ser difícil, hein? Aí tem que domar outro bichinho, domar capivara. Não pode brincar com essas coisas, não. Não. Com todo respeito e carinho, tá claro. certo? Mas um circo de anão é estranho, né? Mas teve aqui, e era ali na frente do Perpétuo Socorro, segundo aí a nossa querida Dona Geni. Ela também estava contando para mim, Soninha, uma das curiosidades aqui, que a primeira loja a vender a crediário em São João da Boa Vista. E ela estava dizendo que o pai, inclusive, dela foi um dos primeiros a usar essa loja para comprar um rádio, que era o sonho dela ter rádio. Ele sempre ouviu a Piratininga desde então, e era o sonho da irmã. Então a irmã convenceu o pai a comprar um rádio. Sabe aonde? Sabe quem? Rosário Mazzi. Nós já falamos muito do Rosário Mazzi aqui. Ele abriu a primeira loja em São João da Boa Vista, que segundo a Dona Geni ficava ali na Saldanha Marinho, para vender a crediário. Então você podia comprar um radinho, depois uma televisão e pagar lá em suaves 10, 15, 20 prestações. Né? Então, vai fazer isso hoje. Não, hoje, né, tem os mecanismos e seguros. Na época era muito mais arriscado, né? Mas é possível que tenha sido mesmo o Rosário Mazzi o que inovou. Que, aliás, o Rosário Mazzi inovou muitas coisas na nossa cidade, né? Trouxe a televisão, conforme já fizemos um programa aqui, foi o pioneiro da televisão aqui em São João da Boa Vista, não é? Junto com o Bogos Adib, foi o primeiro a comprar um aparelho de televisão. Foram os dois primeiros aparelhos de televisão que chegaram aqui, foi do Rosário e do Bogos. Posteriormente, o Rosário passou a negociar e vender aparelhos de TV, mas ele já vendia na loja dele, ali na Rua Saldanha Marinho, segundo a Dona Geni, aparelhos de rádio, né? Nessa época todo mundo ouvia rádio, né? E ele também ouvia rádio, né? E foi um dos que introduziu também o comércio de rádio a crediário aqui em nossa cidade. Bom, com relação ao Mazzaropi, já falamos aqui outras vezes, público mais jovem, principalmente o público lá da CNB, que está nos acompanhando agora, é um público mais jovem, né? Não sabe quem é Mazzaropi, talvez já ouviram falar, né? Mas foi um grande astro aí da época, o Mazzaropi, participou de dezenas de filmes, sucessos de bilheteria, um artista conhecido e reconhecido em todo o Brasil, né? E frequentava muito São João da Boa Vista. Vinha muito, ficava ali no Hotel Central, era o hotel preferido dele, aquele hotel ali no final da Saldanha Marinho. Outrora um hotel de luxo. Interessante a história do Hotel Central, viu, Sônia? Ele era um hotel de luxo, para vocês terem uma ideia. Ele tinha 2 funcionários impecavelmente vestidos permanentemente na frente do hotel. Olha. Aquela calçadinha assim, que em frente à rua que dá ali para a igreja catedral, tapete vermelho todos os dias. Era muito bem frequentado o Hotel Central. Era um luxo para a época o Hotel Central. Hoje é um hotel muito gostosinho, muito limpinho. Eu não sei se está com comida lá, mas tinha uma comida maravilhosa ali no Hotel Central, ainda hoje. Mas outrora viveu aí a fama de ser um hotel de luxo. Hoje não dá para ser rotulado assim como hotel de luxo, porque é um hotel popular, está no centro da cidade. Antigamente as ruas não eram tão movimentadas quanto hoje, então você poderia ter sossego e paz nos teus apartamentos, nos teus quartos, mesmo morando ali temporariamente no hotel, onde passam hoje milhares de veículos. Hoje não dá nem para dormir muito bem, né? Tanto carro que passa por lá, mas é um hotel muito gostoso. Os apartamentos, os quartos, lógico, ficam mais reservados ali, né? Para quem não gosta muito do barulho. Mas foi um hotel de alto luxo, de tapete vermelho e daqueles, sabe aqueles funcionários que põem uma fardinha, né? Aqueles, na frente de hotel. E era assim, 24 horas por dia. E Mazzaropi ficava muito ali naquele hotel, né? A exceção quando ele tinha esse circo, ficava na Rua Eduardo Brandi. E engraçado, ele
andar na rua normalmente, pegar crianças no colo, né? E engraçado essa simplicidade, mas era uma simplicidade da época. Agora, usando a palavra da dona Geni, era um homem estrupiado, né? Estrupiado. Desgonçado. Vou guardar essa. Ele era muito feio mesmo. Mas Desengonçado. meu amigo falecido, Wilson Delcio Batista de Oliveira, E as pérolas de Wilson. que sabia coisas, sabia tudo da cidade, de todo mundo. Ele me contava uma história que o Mazzaropi tinha uma paixão aqui em São João da Boa Vista, né? E ele vinha muito aqui em função dessa paixão que ele tinha aqui. Ele era apaixonado aqui por uma pessoa e frequentava muito a cidade para namorar essa pessoa, digamos assim. Você sabe o nome? Nem falaria aqui, não posso falar. Tem motivos pessoais, particulares, né? Não posso falar o nome da pessoa aqui. Mas namoraram muito tempo. Olha. Né? Com toda aquela feiura? Com toda aquela feiura, mas ele tinha fama, era um sujeito... ele era famoso para a época. Rico para a época, né? E essa pessoa foi uma das paixões dele. Agora, quem conhece a vida dele fala que ele teve várias, né? Então, tricotando, fazendo fofoca aqui, né? Contando da vida dos outros, né? Mas isso não interessa, né? A vida particular dele é apenas uma curiosidade. Pertence a ele. O que está feito, está feito. Isso aí. O homem já morreu, não vamos falar de quem já morreu. Só uma passagem, que ele teve em São João, teve uma paixão. Teve uma paixão, uma pessoa, digamos assim. Sim. Né? Que chamou a atenção dele aqui. E por isso, Mazzaropi ia e Mazzaropi voltava. Mazzaropi ia e Mazzaropi voltava. Mas muita gente conviveu com ele aqui em São João. E ele convidou muita gente para fazer cinema, TV. E, enfim, ele queria levar artistas daqui. Não lembro que tenha levado alguém que tenha feito carreira lá, não é? Mas eu lembro que eu tinha uma professora, ela sempre contava isso, a professora Lucila Fontão, né? Era uma pessoa muito bonita, a dona Lucila. E ela sempre convidava, ele sempre insistia para que ela fosse fazer filme com ele. Agora, fazer filmes na época, fazer televisão na época, não era bem visto. Não era coisa assim que era para pessoas, as mulheres principalmente, eram mulheres, ficava meio marcada na sociedade. Então, pessoas dava uma expressão de muita liberdade. De liberdade. A Dercy Gonçalves contava muito essa história. Nessa época aí, um pouco antes, não tinha a profissão de artista, mulher. E quando precisava de um registro, olha que coisa horrível, preconceituosa, né? O registro era de prostituta. Olha, né? Isso. A Dercy Gonçalves que conta essa história, para vocês verem como é que era o tratamento para com os artistas. E é o que a dona Geni também falou nessa matéria, nesse seu depoimento para nós aqui, para Histórias da Minha Cidade. Hoje todo mundo aí fica atrás de artistas, endeusam, né? Vai chegar aí a pique aí, vai ser aquela loucura, aquela correria, todo mundo, né? E é gostoso, né? Lógico, as pessoas têm o artista como ídolo, como referência, mas houve uma época que era o contrário. Era uma profissão muito mal vista, uma profissão muito mal falada, né? E, enfim, e as mulheres, principalmente, tinham que trabalhar com esse estigma, né? Esse estereótipo, esse preconceito da nossa sociedade. Essas artistas mais antigas, elas confirmam essa história da Dercy Gonçalves, né? Artista, mulher, prostituta. Eram todas prostitutas. E os homens vagabundos, né? Ninguém levava muito os homens a sério, né? Que trabalhavam com arte. Ainda bem que esse tempo mudou, né? Mudou bastante, graças a Deus, né? Não sei se radialistas e radialistas também. Né? Já pensou se a gente vivesse nessa época aí? Existia muita perseguição, né? A mulher, né? A mulher era mais perseguida. Era uma coisa de louco. Um mundo muito ruim, né? Para se viver. Né? Soninha, vamos a um breve intervalo? O que você me autoriza aí a chamar o intervalo? À vontade. Então vamos chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vem para falar um pouco mais no mês de aniversário da nossa querida São João da Boa Vista, 199 anos, rumo aos 200 anos. Nós vamos falar um pouquinho mais do nosso fundador, né?
o lendário Monsenhor João Ramalho. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Muito bem, voltamos aqui com o quadro História da Minha Cidade e nós vamos falar agora um pouco do... Um pouco mais, né? Monsenhor João Ramalho, esse lendário padre, político e guerreiro também, né? Nós estamos abordando aqui nas nossas últimas edições e hoje também um pouco desse lado dele de soldado, de guerreiro, né? Que combateu mesmo, né? Montou no seu cavalo e foi lá lutar na Guerra de Sorocaba. Eu estou aqui com esse livro que é maravilhoso, viu, Sônia? É. Um best-seller. É o seu. Esse best-seller, é o seu. Né? Eu faço muitas referências ao nosso fundador, porque é um personagem maravilhoso, é um personagem que daria um filme, daria uma série de TV, daria um livro como o nosso, né? E eu faço muita referência a ele, né? E eu estava explicando aí que ele participou de guerra, né? Que ele foi talvez o homem mais poderoso de São João da Boa Vista, né? Porque teve todos os poderes. Era um homem rico, milionário, talvez o mais rico do estado de São Paulo, muito provável, né? Que tenha sido o mais rico do estado de São Paulo. E por que falo isso? Porque a referência é que ele tinha a concessão de explorar o sal. E geralmente, quem tinha concessão de explorar o sal em cada província na época, em cada estado, na época era geralmente o homem mais rico do estado ou da província na época. E aqui em São Paulo era ele, Monsenhor João Ramalho, que tinha esse poder. Poder espiritual, porque ele era importante dentro da Igreja Católica. Tanto é que foi padre e monsenhor, não é? Então ele tinha um acesso muito grande dentro da Igreja Católica, era muito respeitado, né? E político, porque foi político, foi até nomeado senador pelo imperador Dom Pedro II, né? Já contei essa história, que não chegou a sê-lo, pois morreu 6 meses antes de tomar posse. Mas ele não era brasileiro, não. Ele nasceu, foi recenseado aqui em São João, ele foi recenseado em Mogi Guaçu, no ano de 1829. E lá nesse recenseamento de 1829, ele informou que ele era natural da freguesia de Pinheiro do Conselho de Vieira, arcebispado de Braga, Reino de Portugal. Ele tinha muitos títulos, teve muitos títulos em sua vida. Cidadão de muitos títulos, digo eu aqui.
no meu livro. Presbítero secular, católico apostólico romano, monsenhor honorário da Capela Imperial, oficial de Cristo, deputado à Assembleia Geral Legislativa da província de São Paulo. Ele era um homem conservador, sem dúvida nenhuma. E como é que nós sabemos da riqueza dele? Pela declaração dele nesse censo de 1829. Era um homem rico. Ele tinha um engenho aqui na nossa região. Era um engenho enorme, fantástico. O maior senhor de escravos da região. Ele tinha 49 escravos, Sônia, nesse ano aí que ele foi recenseado, né? E sempre se portou aí como um destemido defensor do imperador e de Portugal, né? Lembrando que nós estamos no Brasil, havia uma rivalidade, Brasil, Portugal, já começávamos aí a alimentar bastante aí essa divisão, né? Mas tinha ainda os adeptos aí de Portugal, tinha gente que sonhava que o Brasil voltasse, inclusive, a ser colônia de Portugal. E muitos trabalharam para isso mesmo já estando aí no governo de Dom Pedro II. Foi quando estourou lá a Revolução, né? De Sorocaba. Os políticos de Sorocaba queriam... políticos do estado de São Paulo que se reuniram em Sorocaba queriam que o imperador tirasse todos os seus ministros, porque todos eles eram portugueses. Ele montou, Dom Pedro II, o ministério mais favorecendo os portugueses. E daí houve uma reação, principalmente dos paulistas, que não toleravam os portugueses, né? Aqui, se havia uma rivalidade forte no Brasil, era de paulistas contra os portugueses. Por quê, hein, Sônia? Porque quando veio a época da mineração lá em Minas Gerais, tudo era São Paulo, tudo era província de São Paulo, né? E o governo português, os colonizadores, já temendo aí a independência do Brasil, o que eles fizeram? Teve os emboabas, né, que saíram de São Paulo e foram lá em Minas Gerais, paulistas que saíram de São Paulo e foram em Minas Gerais para garimpar, em busca do ouro, né? E aí eles começam uma rivalidade com os paulistas que ficaram. Então teve uma revolução, aí, uma briga aí entre paulistas e esse pessoal, paulistas também, que tinham ido para onde hoje está Minas Gerais. O governo de São Paulo, percebendo isso, deu apoio muito forte para os emboabas, para aqueles que estavam em Minas Gerais. Porque eles que estavam buscando ouro e para o governo português interessava justamente que achasse ouro, né? Então, e aí São Paulo vai perdendo grande parte do seu território. Grande parte porque eles estão... E a ideia era acabar com São Paulo, né? Não existia mais São Paulo. O paulista sempre dava muito trabalho para o governo português, porque tinha as ideias já de independência aqui, tinha todo um histórico aí, né, de rebelião. Os bandeirantes, que a gente estuda aí como desbravadores e tal, realmente foram, mas eram pessoas de difícil lida. Nós vamos falar sobre isso depois. Eram homens violentos. Sim. Eram homens que tinham a coragem e adentravam para o Brasil, né, adentro, para o território adentro, garantiram a grandeza do Brasil hoje, deve-se aos bandeirantes. Se não fosse os bandeirantes, o Brasil não seria tão grande, porque onde eles iam tomando as terras, né? E viravam terras do Brasil. Mas eles eram homens selvagens, né? Bravos, como na época, a rigor, quase todos eram, porque era uma época de violência. Então eles não tinham dó dos índios, não tinha, né, ia matando todo mundo que encontrava pela frente, né? Então havia essa rivalidade. E o Ramalho, obviamente, um português lá da freguesia de Pinheiro, lá de Braga, é óbvio que ele fosse mais do lado dos portugueses, né? Quando sai a Revolução, né, a tentativa a ideia era genial, né? O Brasil, os soldados brasileiros, o exército, a marinha brasileira, o exército tinha muito pouco. A marinha brasileira tinha sido formada para defender o Brasil a partir do oceano, porque quem quer imaginar que ia ter perigo no interior, né? Não ia ninguém entrar para o Amazonas para invadir o Brasil, para longas fronteiras hoje lá do centro do Brasil, não iriam fazer isso. Então prepararam a defesa toda no litoral. Mas os revoltosos de São Paulo pensaram diferente. Vamos derrubar o governo a partir do interior de São Paulo. O governo não está preparado para isso, né? Tem lá o destemido também Duque de Caxias, que era o comandante
do imperador, né? Respondia pela segurança, mas era um homem que sabia trabalhar bem a defesa pelo mar, né? Eles se reuniram em Sorocaba porque dali eles pegariam aqui a nossa região sul de Minas e entrariam para o Rio de Janeiro, pegando lá o imperador e seus homens de surpresa. Mas aí começa então os preparativos para enfrentá-los. E o Monsenhor recebe um pedido do imperador para que ele forme um soldado, um exército, e que ajude a segurar os revoltosos de Sorocaba. E ele forma um exército com muita gente de São João da Boa Vista. Esse exército era eminentemente aqui de nossa cidade e o povo nem sabe disso, que São João foi importante para que contesse aí a revolta de Sorocaba. Mas o adiantado da hora me obriga a parar de contar essa história, né? Já estouramos bastante nosso horário, hoje a gente leva apito, né? De novo, já não aguento mais as advertências. Toda hora eu estou assinando advertência aqui do Oscar, do Vitor, do Tony Marques, porque nós estamos... A gente não ateia, como é que é? Aquela ataia. A gente precisa ataiar a conversa aqui, né? Como história puxa história, a gente vai contando todos os dias um pouco da nossa história. Minha gente, fique com Deus hoje, amanhã e sempre. Beijo, pessoal!